voltamos para te mostrar uma entrevista com o professor e jornalista de moda Tarcísio da Almeida, que conta um pouco desse ofício que é traduzir estilo em palavras. Confere aí. Qual é o papel do jornalismo de moda na indústria e no mercado do estilo hoje em dia? Bom, a importância do jornalismo de moda é que ele é um sinalizador tanto para quem trabalha efetivamente no mercado, quer seja na indústria têxtil, quer seja na indústria criativa da moda. Por quê? Porque ele produz, ele informa as pessoas desses dois setores, além do público em geral. Então ele tem um papel muito grande, inclusive como um formador de opinião e um papel social e cultural para um país, não só para a sua indústria criativa de moda, nem sua indústria têxtil, mas para a criação da própria noção de cultura de um país. Então ele é essencial. Você acha que as críticas e as opiniões dos jornalistas, editores e consultores influenciam realmente ou deveriam influenciar os trabalhos das marcas e dos criadores na indústria? De certa forma, sim. E, por exemplo, tem casos como na imprensa britânica, a gente tem estudos que comprovam, por exemplo, que alguns criadores, jovens criadores e marcas, acabam deixando de lado a carreira, abrem mão por uma crítica ou por um texto de um jornalista, de uma editora que foi muito cruel com a determinada coleção que ele desfilou. No Brasil a gente tem alguns casos específicos, assim, dispersos, que também exemplificam essa realidade. Então, assim, de certa forma, sim, um editor de moda, mais ainda do que o editor de moda, na verdade, ele vai publicar e vai cuidar mais do editorial de moda nas revistas de moda, ou seja, as revistas circulam mensalmente. Mas quando eu penso mais na mídia, na imprensa diária de jornalismo de moda, estou pensando tanto no jornalista como no crítico e no colunista. Então, de certa forma, eles exercem sim um poder, eles formam opinião e eles, desde que com critérios como ética, com a formação solidificada de cultura, de própria história da moda e que tragam isso para os seus textos, eles exercem uma forte influência e um poder nas decisões, nas discussões para cada criador, cada marca e o próprio segmento de moda no Brasil. Criar um blog de moda hoje é muito fácil, é muito instantâneo, né? Mas o que você pensa de uma pessoa, que você poderia dizer para uma pessoa que quer realmente escrever sobre moda, o que ela precisa saber para se manter firme nesse ramo? Bom, eu diria assim, na verdade é uma provocação, eu diria que moda não é só imagem, moda é também imagem, mas não é só imagem. Então, assim, o que me preocupa, por exemplo, nessa explosão, explosão desacelerada de blogs, é que na verdade um blog ele na verdade informa mais visualmente. Você vê mais imagens do que conteúdo textual, algum conteúdo que subsidie aquela imagem que eles estão mostrando. Criar um blog hoje é muito fácil, mas ser um jornalista de moda é super difícil. Por quê? Porque requer uma formação, primeiro, sólida na sua própria área. Você tem que dominar a história da moda, tem que entender a moda década a década para entender a evolução histórica da moda por silhuetas, o que aconteceu nos anos, cada década. E também você tem que ter uma formação que te contemple tanto na vertente de arte como cultura e uma formação histórica sobre a sua sociedade também, para você trazer tudo isso para o seu processo de produção textual. Nos editoriais de moda, o trabalho do stylist é fundamental para trazer conteúdo em cada peça selecionada. César Facine é um dos mestres nessa arte, de criar conceito para capas e páginas de revista. Conversamos com ele para saber um pouco mais sobre o seu trabalho. O trabalho desenvolvido nos editoriais pode ajudar a tornar uma tendência ou um criador em um hit? O trabalho em editoriais de moda, em revistas, normalmente ela divulga uma tendência e divulga os designers que são mais importantes na moda que você está fazendo. Depois, se você faz uma pauta, normalmente uma pauta terrosos, os estilistas que apostaram nessa tendência vão surgir nessas páginas de moda. Explica um pouco dos principais atributos de um bom stylist de moda. O que ele precisa ter? Acho que o stylist tem que estar sempre ligado a todas as coisas que acontecem, não só na moda. Ele não pode se fixar apenas nas tendências, nos desfiles, em toda a informação de moda que é diária praticamente, né? Você tem que se informar em livros, cinema, arte, você deve ser uma pessoa ligada ao comportamento, a tudo que está acontecendo ao seu redor. Aí você vai entender o público que você trabalha, se é um público AA, se é um público de fast fashion. Você precisa entender quem é o consumidor desse produto.
Cita alguns editoriais e alguns trabalhos que você fez que foram marcantes para você. Os editoriais que foram marcantes para a minha vida, acredito que foi fazer uma matéria para a revista Vi Magazine, revista Visionaire, o livro na Visionaire, revista ID com a Thelma Vilas Boas, nos anos 90. Fiz 5 anos de Vogue ao lado do meu chefe Giovanni Frasson. Fiz Elle, fiz várias revistas nacionais importantes. Revista Spin com Marcelo Krasielczyk, revista Made in Brasil com Cristiano, site On Speed, que foi um dos melhores exercícios, eu acho, do meu trabalho nos anos 90, final dos anos 90 início dos anos 2000, na qual não só o site como a revistinha, que era uma revista pequena, retangular. Um dia eu viajei para Nova York, cheguei lá, a revista estava no café. Isso foi um orgulho, porque era uma revista não vendida, era uma revista considerada underground, uma palavra bem dos anos 90, né? Vamos usar aqui. Mas era uma matéria, as matérias eram feitas com sempre buscando essa diferença, sempre buscando. Tem uma matéria muito famosa que tem no Museu da Moda que foi feito agora, de fotografia, 30 anos de moda, que é a Marina Dias mergulhada numa banheira, e eram 5 imagens delas parecendo. O nome da matéria chamava Sufoco, foi encomendada pelo editor, ele pediu isso para nós, e era uma mulher tentando sair de dentro. Não tem nada mais agoniante do que você estar numa água, né, fechada de cabeça para baixo, saindo as bolinhas de ar, e a última foto é ela saindo para fora da banheira, respirando. Então é uma boa matéria, uma marcante na minha vida, assim, que eu gosto muito. Agora a gente continua o papo com o J.R. Duran. A gente vê muito forte aí, a maioria dos fotógrafos hoje também migrando para videomakers, né? Como é que você vê isso? Você já faz esse trabalho? Tem interesse? Sou fotógrafo. Eu não vejo nem olho. Eu sou fotógrafo. Não me interessa. Eu gosto de fazer livros. Eu sou um bookmaker. Eu gosto de fazer livros. Quando eu posso, coloco as minhas fotos num livro e eu nasci para fazer livros. Só para finalizar. A luz que você trabalha é uma luz linda nas fotografias, né? Em tudo que você faz, e você define como uma luz simples, né? E que não é muitas vezes fácil chegar nessa luz simples. É com o tempo isso? É com o olhar? Como que você definiria? Não, acho que acreditar, quer dizer, exatamente, a simplicidade não é uma coisa fácil, né? As pessoas serem simples no sentido de se comportarem simplesmente, elas não é uma coisa fácil. Você sintetizar, quando eu falo de simplicidade, é de sintetizar a coisa no mínimo. Eu parto de um ponto de vista muito simples. Eu penso que só tem um sol, só tem uma sombra, só tem uma luz. E eu escondo a fonte da minha luz. Porque como só tem uma, as pessoas não sabem se a janela está aqui, se a janela está aqui, se a janela está aqui. A luz vem sempre por uma janela. A luz sempre tem um ponto de partida. As pessoas têm o estúdio pintado de branco, o meu estúdio pintado de cinza. Porque quando o estúdio está de branco, a luz fica dando voltas e não para em lugar nenhum. Mas tem um estúdio cinza, você joga a luz e ela vai de um lugar a outro. Mas tem uma influência da pintura, e cada um tem uma influência, sei lá, as pessoas gostam de videoclipe, eu gosto de pintores. Então as influências são diferentes. As minhas influências são do retrato, dos retratistas do século XIX, traduzir isso fotograficamente. Outros fazem vídeos, quer dizer, cada um faz o que quer. E o uso do Photoshop? Você usa muito, pouco, né? Não gosta muito? Como eu aprendi a fotografar sem Photoshop, eu em princípio não preciso muito de Photoshop. Photoshop é para pessoas que não aprenderam a fotografar sem Photoshop. Obviamente tem situações que você tem que fazer. O Photoshop, na verdade, é uma ferramenta dentro de 40 e poucas, tem 40 e poucos aplicativos, 80, não sei quantos, que você pode fazer coisas diferentes, puxar a camisa, não sei o que, trocar. Mas isso é para melhorar. Ou seja, a fotografia não começa no Photoshop. A fotografia termina no Photoshop. E às vezes ela termina mal porque tem gente que estraga uma foto com Photoshop. Então é um problema de conhecimento. Né? É como alguém... Eu digo o Photoshop é como alguém carregar na maquiagem. Né? Mulheres que se maquiam excessivamente, né? Elas chamam a atenção pelo excesso. O Photoshop usado excessivamente, qualquer coisa excesso, né? Excessiva, quer dizer, alguém beber 20 garrafas de água vai morrer afogado sem se jogar na piscina. Qualquer excesso é prejudicial. No último bloco tem Revista Gente e as top editoras de moda. Mas antes, uma curiosidade. Você sabe qual é a maior revista de moda do mundo? É a Visionaire, com Lady Gaga na capa. Entrou até no Guinness. Fique aí que a gente volta em 1 minuto.